E chega aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre os resultados do terceiro trimestre da Copasa, uma das principais companhias de saneamento do Brasil. Vamos analisar como a empresa está saindo e a possibilidade de pagamentos de dividendos extraordinários já para o final desse ano ou para o início de 2025. A Copasa é uma referência em serviços de saneamento no Brasil, atuando principalmente em Minas Gerais. Além de fornecer água e esgoto, a empresa tem ampliado sua atuação em resíduos sólidos. Mas vindo aqui para os resultados, nós percebemos que enquanto a sua receita líquida ela teve um aumento de 9,6% com relação ao mesmo trimestre do ano passado, já enquanto ao volume medido houve um aumento de 3,5% em volume de água e 3,6% em volume de esgoto. Mas se a gente for analisar nessa planilha aqui mais detalhada, nós percebemos que no terceiro trimestre de 2024 houve em dias de consumo 92,7 dias. Já no terceiro trimestre de 2023 houveram quase 94 dias. Então, em relação ao período de consumo, houve uma queda de 1,3% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, a Copasa ela fez um cálculo ajustado considerando o calendário teórico de 90 dias. Então, ela faz esse ajuste para deixar equilibrado a quantidade de dias e ter um valor mais preciso caso a quantidade de dias fossem iguais. Então, caso o número de dias fosse igual nos dois trimestres, o volume medido de água teria um aumento de 4,8%, já o volume de esgoto teria um aumento de 6,8%. Então, se os dois trimestres tivessem tido a mesma quantidade de dias, o crescimento seria maior do que o relatado pela companhia. Mas voltando aqui para o que interessa, nós vimos antes que a receita líquida teve um aumento de 9,6%, onde só nesse terceiro trimestre a Copasa lucrou quase 1 bilhão e 800. E segundo a companhia, esse aumento se deu por dois motivos. O primeiro é o reajuste tarifário, que acontece todos os anos, e nesse ano ficou na faixa dos 4,2%, e aquele aumento do volume medido que nós vimos anteriormente. Já no quesito custos e despesas, nós vimos que a Copasa cresceu em média 6%. Porém, a gente pode perceber que de 2023 para 2024 o crescimento foi muito menor do que o crescimento de 2022 para 2023. E uma coisa interessante é que a Copasa faz alguns programas de demissão voluntária, onde a gente percebe que em 2022 ela possuía 10.149 empregados, já para 2024 esse número reduziu para 9.644, uma redução de 1,3%. Fora que a quantidade de ligações por empregados vem reduzindo de 1,33 para 1,23. Isso porque a quantidade de empregados vem reduzindo e a quantidade de ligações vem aumentando. Então, o que a gente pode entender é que a empresa está ficando cada vez mais eficiente, precisando de um número de pessoal menor para atender uma área maior. E diante disso, a gente pode perceber que a Copasa vem tendo uma redução ano após ano, uma despesa com pessoal. Então, o que a gente pode perceber sobre os custos e despesas é que, se pegar a inflação do período, a Copasa cresceu um pouco acima da inflação. E ainda aqui falando sobre os custos e despesas, nós vemos que aquele aumento de 6% que eu falei anteriormente se deu principalmente com despesas administrativas como um serviço de terceiro, que teve um aumento de quase 14%, e os custos operacionais que tiveram um aumento de 71%. Porém, dentro dos custos operacionais, nós percebemos que a empresa teve uma redução de um trimestre para o outro dentro de 2024. Ou seja, a empresa ela está em expansão e é normal que esses gastos continuem aumentando. Mas, novamente, nós percebemos que a empresa ela vem ficando mais eficiente, tendo a redução do seu custo operacional de um trimestre para outro. Já com os custos não administráveis, nós percebemos que a energia elétrica teve um aumento de 4,5% e os gastos com combustíveis um aumento de 46% de um ano para outro. Voltando aqui, nós vemos que em outras receitas, despesas operacionais, onde essas não fazem parte da operação da Copasa, ou seja, não envolvem a água, o tratamento e a coleta de esgoto. Então aqui nós vemos que a Copasa teve uma despesa de 41 milhões, o que acabou puxando o lucro muito para baixo. E outro fato negativo é que, com relação ao resultado financeiro, nós percebemos que no ano passado a Copasa lucrou 91 milhões, mas nesse ano ela teve um prejuízo de 51 milhões. Ou seja, para vocês entenderem melhor, tudo que estiver entre parênteses aqui é relacionado a uma despesa ou prejuízo da empresa. E a Copasa relatou que esse prejuízo se deu por alguns fatores,
foi para o crescimento da sua dívida, porque a dívida da Copasa está atrelada ao euro. Então, essa variação cambial influencia muito na dívida da Copasa. Como a gente tem visto nos últimos meses, o real vem perdendo força de forma muito forte para o dólar e para o euro. Isso acaba dificultando bastante as operações da Copasa. Mas, mesmo diante dessas adversidades, a Copasa entregou um lucro líquido ajustado de quase 370 milhões, o que foi um aumento de 9,3% com relação ao ano anterior. Então a gente percebe que, mesmo diante de todos esses cenários negativos, o aumento de custo, variação cambial, a empresa ainda consegue reportar um aumento do seu lucro. E esse aumento, inclusive, foi maior do que o esperado pelo mercado. Então a gente vem percebendo que a Copasa vem tendo crescimento tanto no seu lucro quanto no seu EBITDA. Com relação ao EBITDA, foi um crescimento de 13,6%. E além disso, com relação à dívida, nós percebemos que ela teve um leve crescimento de um ano para o outro. Isso com relação à sua dívida líquida sobre o EBITDA, mas nós vemos que em menos de 2 anos, a Copasa, com a sua geração de lucro, consegue pagar toda a sua dívida. Então aqui nós percebemos que a dívida aumentou, mas se mantém bastante controlada, porque é uma empresa de saneamento, é uma empresa que tem receitas bastante previsíveis e possui um endividamento com a taxa bastante controlada. Porém, o que pode preocupar é que cerca de 19% da sua dívida está atrelada à moeda estrangeira. E como eu disse, como o real vem perdendo bastante força, isso aqui pode ocasionar um efeito negativo, mas até o momento a dívida ela permanece controlada. Isso é algo que a gente deve permanecer de olho constantemente. Outra coisa a ser observada é com relação aos dividendos, que nesse ano a Copasa já pagou quase 1,20 por ação. E lembrando que ainda faltam os resultados do quarto trimestre, ou seja, em dezembro desse ano é muito provável que a Copasa anuncie mais um provento. Outro fator importante é com relação às concessões da companhia. Nós percebemos que 84% das concessões, ou seja, 49% da receita da Copasa, são para contratos de longo prazo. Ou seja, isso é algo que traz uma tranquilidade maior para a gente que está investindo, porque digamos que mesmo se não for renovadas as concessões, até lá nós teremos nosso dinheiro reavido como forma de proventos. Por exemplo, essa parte das concessões é algo que deixa a BBSE em dúvida, porque sua concessão com o Banco do Brasil está para se vencer. Mas uma situação que deixa a Copasa em alerta é sobre sua situação hídrica, porque ela relatou que o sistema Paraopeba chegou ao volume de 52%, mas ela também já disse que as chuvas voltaram a se normalizar e que isso aqui não vai ser um grande problema. E se vocês perceberem, aqui em 2015, o volume chegou a 20% e as ações da Copasa foram muito prejudicadas, e quem acreditou e comprou nessa época já teve uma valorização de pelo menos uns 1000% na ação. Então, se a gente observar e pegar o lucro líquido esperado para a Copasa, nós percebemos que nos preços atuais ela vai gerar um dividendo de cerca de 7,6%, isso considerando os 50% de payout. E nós vemos aqui que meu preço teto na empresa é de R$ 23, porque eu não aceito receber menos de 8% de dividendo na Copasa. E a minha posição hoje na empresa são de 200 ações, que vai me gerar, se nós colocarmos aqui, percebemos que as minhas 200 ações, caso a empresa venha ter aquele lucro esperado, nós vamos ter um provento por ação de R$ 1,85. Sendo assim, as minhas 200 ações, com o provento de R$ 1,85, vamos gerar um dividendo de R$ 370, ou 314 se ela distribuir tudo em forma de JCP. Então, em resumo, a Copasa ela apresentou um trimestre com bons números e uma receita crescente, mas os custos elevados continuam sendo um desafio. Mas vamos seguir de olho para ver se a empresa continua com esse crescimento em meio ao aumento das despesas. Mas e aí, o que você acha desse setor de saneamento? Deixa aqui nos comentários se você acha que a Copasa é uma boa aposta para o longo prazo. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e acompanhar as atualizações e novas análises de empresas. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.